Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando dessa vez a segunda aula sobre o conhecimento histórico ou a introdução aos estudos históricos e dessa vez apresentando algumas coisas sobre as ciências auxiliares da história. Nós já definimos que a história é uma ciência, né? Nós sabemos que esse é o conceito geral. Hoje a história é baseada na historiografia, né? Que é a ciência aí que estuda os escritos históricos, define a ciência como, a história como uma ciência, né? Então a história é uma ciência, mas ela precisa ser auxiliada por outras ciências. E quais são essas ciências? Uma delas é a antropologia. A antropologia, ela estuda o homem e suas relações. E ela ajuda a história, já que o objetivo da história, o objeto de estudo da história é o homem no tempo, né? Também outra ciência bastante importante é a paleontologia. Ela estuda os fósseis, né? A paleontologia, ela tem esse papel importantíssimo de estudar coisas que na Idade Média era proibido, né? Na realidade, nós sabemos que o renascimento histórico, ou renascimento científico, melhor dizendo, ele teve muitos embates. Por quê? Porque se queria dissecar cadáveres para se estudar, para ter avanços na medicina. E a paleontologia, que estuda os fósseis, contribuiu muito para o estudo de animais, corpos de humanos mesmos, que estavam ali em tumbas há muito tempo, né? Principalmente os que estudam a história do Egito, estudando múmias, né? Estudando ali corpos que há muito tempo estavam no esquecimento, não podiam ser alvos de estudo por conta dos embates, né, ideológicos, e principalmente a questão religiosa proibia isso aí. A arqueologia estuda a cultura material dos povos antigos. Então tudo que o homem produziu e estava esquecido na natureza, ela vem ser alvo da arqueologia, né? A arqueologia, ela vai contribuir. Os arqueólogos estudam os povos por meio dos vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rocha, vasos e em outros artefatos, né? Então, olha só, outra ciência auxiliar, a paleografia, ela estuda o que? Os escritos. Nós sabemos que a escrita surgiu com os sumérios, mas o homem não produziu somente a escrita a partir dos sumérios. Por quê? Porque mesmo nas cavernas, o homem primitivo, ele ali escrevia imagens, e a paleografia, ela vai tentar distinguir aquelas imagens, o significado delas, né, daquelas figuras em pedras, que são chamadas de pinturas rupestres. Outras ciências auxiliares da história, como a geografia, né, é uma irmã da história. A geografia estuda o espaço social, o espaço natural, e a geografia vem aí desenvolvendo vários estudos direcionados e ajudando muito a história. Eu particularmente acho que a história anda de mãos dadas com a geografia, né? Então a história como ciência, ela precisa ser auxiliada por essas outras áreas do conhecimento. Agora, quem é o responsável pelas informações, pelos dados, pela pesquisa? Quem é este responsável? Este responsável, para você não confundir com irresponsável, né? Quem é este responsável, incumbido da missão de estar guardando, né, esses estudos, guardando e fazendo, produzindo ao mesmo tempo estudos direcionados? É o historiador. O historiador tem um papel fundamental na construção do processo histórico. Vamos conhecer um pouco da atividade do historiador. Então, o historiador, ele interpreta fatos históricos, ele analisa registros que foram deixados, né?
todos esses registros que são colhidos pela arqueologia, pela paleontologia, são levados para laboratório e lá são, de maneira minuciosa, estudados. Busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, porque, como já falei no outro vídeo, o trabalho do historiador é semelhante ao trabalho do investigador, de um detetive, né? Estuda documentos e fontes históricas, né? Então, documentos ali antigos, né? Ele vai estudar, vai interpretar o que está neles, e é um papel super importante, e o principal papel é para a ciência e história, né? O papel do historiador. Cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um fato histórico, nós não podemos somente ler, interpretar um fato histórico como se ele tivesse acontecido este ano, 2020 ou o ano passado. Não, por quê? Porque as sociedades viveram tempos diferentes, né? As sociedades vivem em lugares diferentes. Cada fato acontece em um lugar e tem suas características. Outra coisa, as relações sociais são outras. Cada tempo muda. Imagine só, do dia que você nasceu até o dia de hoje. Se você já é um adulto, você percebe a mudança das coisas. Imagine só isso através dos séculos, né? Imagine só isso de um milênio para o outro, essas mudanças. Se você ainda é um aluno que está aí na sua fase da adolescência, você tem percebido também várias mudanças na sociedade. Então você veja, o trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele. E sua função é interpretar acontecimentos históricos. Então, o que é que acontece? As pessoas muitas vezes não entendem o trabalho do historiador por conta disso. Porque, além do estudo direcionado, é preciso haver uma interpretação. A que tempo ocorreu, em quais circunstâncias ocorreram esse ou aquele acontecimento, né? As técnicas, fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador. Veja bem como é que o historiador elabora o seu trabalho. Ele elabora o seu trabalho através de técnicas, através de fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, né? Então é todo um estudo minucioso, especial, feito em volta daquele tema que ele quer estudar sobre ele. Os métodos são orientações seguidas por ele nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação, né? Os métodos são orientações seguidas por eles nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação. Lembrando que, quando falamos de pesquisa, investigação, temos que ressaltar também, até o século XX, a historiografia, a maioria dos historiadores, somente apoiavam a história metódica, aquela que tinha método. Mas a partir do século XX, a história oral, ela teve também sua importância e tem nos dias de hoje, né? A partir da Escola dos Análises, que é um movimento que aconteceu na França no século XX, os historiadores passaram a comungar esse pensamento, né? E a chegar a essa hipótese que a história não pode ser somente escrita, metódica. Não, a história também ela precisa ser considerada oralmente, porque povos como os indígenas, tribos indígenas que não tinham o recurso da escrita, tribos que até hoje existem no mundo isoladas, né? Não usam a escrita, não usam a tecnologia, e essas sociedades elas